contundente o Abel Ferreira. Eu entendo a contundência e a indignação dele. Acho que essa coisa de... Primeiro que pichação, depredação, eu acho... Meu Deus, absolutamente lamentável. Mas, assim, se é para analisar, se futebol é momento, se é para analisar um momento, se é para esquecer que os títulos que ele conquistou na temporada passada, se é para esquecer o jogo digno, bom que o Palmeiras fez contra o Flamengo, por exemplo, na Supercopa, se é para analisar o momento, tem que entender que o momento é um momento de muita pressão, de muita demanda e de pouco descanso para o Palmeiras, Lofredo. Não, é um exagero do torcedor, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que ter um entendimento que o que acontece? Quando se coloca um time tantas vezes para jogar assim, ou você vai ganhar tudo e aí vai todo mundo assim ficar feliz, Abel, torcedor, jogadores, mas a tua maior chance é você não conseguir desempenhar da maneira adequada, porque o calendário ele é feito para arrebentar com os times, não para consagrar. Pode até vir a consagrar, mas é feito para arrebentar com os times. Principalmente porque o técnico tem que fazer uma administração do calendário, mudando equipes e muitas vezes colocando em riscos partidas como essa, como o Palmeiras não tinha nenhum número de reservas padrão, né, que se leva para um banco de reservas. Tinha lá, também voltando ao futebol das antigas, 5 jogadores no banco de reservas, né? Então, quer dizer, o técnico está fazendo uma administração de elenco muito clara. E por isso está colocando algumas partidas de lado. E o torcedor não aceita isso. Talvez devesse entender um pouquinho mais. Agora, a postura do Abel não tem me agradado muito, sabe? Acho que ele fala bem, fala de uma maneira bastante inteligente. É um cara que se manifesta adequadamente, mas eu tenho algumas discordâncias. Primeiro que não é ele que vai avaliar se as coisas estão... Se é ele que está prejudicando o desempenho do time ou não. Quem tem que avaliar são os dirigentes. Os torcedores podem dar uma ideia, uma impressão daquilo que acham do time dele, embora nesse momento eu veja que é uma impressão não correta, uma impressão incorreta, mas quem vai avaliar é a torcida e são os dirigentes. Enfim, e depois que ele não teve o entendimento ainda direitinho do futebol brasileiro. Ele fez um bom trabalho, conseguiu um resultado bom, que é uma conquista de Libertadores, uma conquista de Copa do Brasil, mas também o trabalho não é tão sensacional assim como parece, hein? Ele tem bons resultados, mas se você for ver o time em campo, muitas vezes o Palmeiras deixa a desejar sim. Como você vê essas cobranças e o trabalho do Abel Ferreira, Cereto? Eu acho que esse tipo de cobrança está completamente fora da caixinha, né? A pressão, o que é pressão? Da onde vem essa pressão? Eu acho que a gente valoriza demais esse negócio de pichar muro e tudo mais, né? Quem é que pichou o muro, né? Isso não representa a torcida do Palmeiras, né? Não representa a torcida do Palmeiras. Não sei quem foi que pichou o muro. Foi torcedor do Palmeiras mesmo que fez isso? E o que representa isso? Aí, de onde vem a pressão? Das redes sociais? Mas será que dá para você sentir a temperatura de fato nas redes sociais? Isso reflete a realidade? De onde vem a pressão? De grupo de WhatsApp? Né? De corneteiro, de conselheiro? Então, assim, o Palmeiras perdeu as 2 taças que disputou agora recentemente, a Supercopa e a Recopa, mas são 2 taças de pré-temporada, são 2 taças de início de temporada. E em termos de prioridade, não são das taças principais que um clube... O Palmeiras é super campeão, gente. O Palmeiras ganhou a Libertadores, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, e o Palmeiras vai iniciar a semana de novo na Libertadores. Vai disputar outra vez a Libertadores, mais uma vez a Copa do Brasil, mais uma vez o Campeonato Brasileiro, e com grandes chances de conquistar essas competições, porque tem elenco, e pelo que mostrou, sobretudo recentemente contra o Flamengo, tem futebol também para isso, mas tem que ter calma. O Palmeiras ainda está em início de temporada, jogando quase que todo dia. Eu acho que a cobrança é desmedida em relação ao trabalho do Abel Ferreira, que vai jogar um grupo muito difícil na Libertadores também. Defensa e Justiça, Del Valle e Universitário do Peru. O Universitário do Peru mais pela viagem ao Peru do que pelo adversário. Mas o Defensa e Justiça e o Del Valle são 2 adversários muito complicados para o Palmeiras. O Universitário já é o primeiro adversário. E aí, Lofredo, você que prefere, quando a gente falou em garra, você falou, prefiro não me apegar a questões tão subjetivas, enfim. No caso do Palmeiras, né, 4 jogos aí
na última semana, 2 decisões nos pênaltis, o clássico com São Paulo, a partida de ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nenhuma vitória. O quanto esses resultados, né, a objetividade desses resultados pode interferir nessa estreia na Libertadores? Bom, se o trabalho foi pensando na estreia da Libertadores, eu acho que teve um trabalho pensando na estreia da Libertadores. É claro que o Palmeiras tinha 2 decisões e tinha que trabalhar para essas 2 decisões. O clássico do São Paulo contra o São Paulo foi relegado a um segundo plano e acabou tendo o resultado que a gente imaginava que teria por conta foi contra o São Paulo de ser um com jogo time importante B, né? São E foi Paulo. ontem, como você falou, praticamente com o time C. Sim, ontem eu acho que é um jogo descartado. Assim. Ontem não dá para avaliar nada. Eu acho que pouca coisa a gente pode avaliar do Santos e nada a gente pode avaliar do Palmeiras de ontem. Então, acho que a gente pode fazer a avaliação do Palmeiras pelas 2 partidas de decisão, e eu acho que vimos um bom jogo contra o Flamengo, ainda com derrota nos pênaltis. E contra o Defensa e Justiça, talvez o time não tenha ido tão bem, principalmente na segunda partida, se esperava mais e acabou perdendo também nos pênaltis, mas depois... Mas os outros jogos não dá para avaliar tanto assim. Eu acho que os outros jogos são jogos que foram administrados pensando nas partidas anteriores e na estreia da Libertadores. Então, agora sim a gente vai poder... É que o desempenho do Palmeiras com o Abel, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que o Palmeiras conquistou títulos relevantes, Libertadores importantíssima, Copa do Brasil também, né? Mas assim, não apresentando, na maioria das vezes, um futebol que se esperava que esse time do Palmeiras pudesse apresentar. Isso era uma crítica que era feita lá atrás com o Vanderlei Luxemburgo também, porque o Vanderlei Luxemburgo foi campeão paulista, começou ali o Campeonato Brasileiro, estava na disputa, mas o time não rendia de acordo com o que se esperava pelo potencial que o time tem. E eu acho que esse time do Palmeiras também, mesmo quando completo, eu não estou nem avaliando o jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tem um desempenho aquém daquilo que parece ter de potencial. E o São Paulo também estreia na Libertadores, só que contra um time peruano, né? Amanhã contra o Sporting Cristal, num outro contexto, né? Num outro momento. Vem de 4 vitórias seguidas numa semana, tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, o melhor ataque, enfim, chega forte, né, Cereto? Chega com o time montado, né? O São Paulo foi o time que melhor aproveitou esse período de Campeonato Paulista, de fato, para montar o time. Ele